Sejam bem-vindas ao Devocional Superando o Medo. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você comigo. Dia 10. Como vencer o medo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, verso de número 3. Durante toda a nossa vida, nós teremos que enfrentar muitos medos. E para enfrentar a cada um deles, Deus nos deu a coragem. Mas qual é o significado de coragem? Bom, coragem significa moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Mas eu preciso te falar uma coisa. A coragem não é a ausência do medo, mas é algo maior do que o medo. Ser uma mulher corajosa não significa que não vai haver medos, dias difíceis, situações delicadas, mas ser uma mulher corajosa é entender que a coragem, a determinação, a firmeza de espírito, a confiança no Senhor é maior do que o medo, é maior do que a adversidade, é maior do que os dias maus, é maior do que as circunstâncias. Coragem não é a ausência de medo, mas é algo maior do que o medo. O Senhor nos dá coragem. Eu tenho certeza que você conhece alguém, uma mulher corajosa e que te inspira. Muitas vezes desejamos ser como elas, porém, essas pessoas que nos inspiram também enfrentaram seus medos. Mas a diferença é que a coragem em suas vidas foi mais forte do que o medo que elas sentiam. Existem alguns exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra, e eu quero citar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram medo, mas que foram corajosas. E a primeira pessoa que eu vou citar aqui é Davi. Ao enfrentar o gigante Golias, Davi ele foi um exemplo de coragem para todas nós. Todo o exército de Israel temeu grandemente porque eles sabiam quem era Golias. O exército olhou para o tamanho do seu inimigo. Porém, Davi, cheio do espírito de fortaleza, olhou para o tamanho do seu Deus e foi vitorioso. Mas olha que interessante. 1 Samuel, capítulo 17, Davi vencendo um gigante. Davi cheio de poder, cheio de graça, indo para cima, partindo para cima, confiando em Deus, saindo vitorioso. Mas foi o mesmo Davi do Salmo 55 que estava declarando no Salmo que o coração estava acelerado, os pavores da morte lhe assaltavam, temor e tremor lhe dominavam, o medo havia tomado conta dele. E ele ainda diz mais: o medo tomou conta de mim. Quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. O mesmo Davi que venceu o gigante e saiu completamente vitorioso. Foi o Davi que, em alguns momentos da sua jornada, em alguns momentos da sua caminhada, passou por momentos de medos, de aflições, perseguições, inimigos atrás dele querendo matar ele, aniquilar ele. Porém, embora nesse Salmo 55 ele comece ali clamando ao Senhor, desabafando com o Senhor, expondo seus medos para o Senhor, ele termina o salmo dizendo que confiava em Deus. E no verso 22 ele ainda vai falar: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. É interessante porque o mesmo Davi, que começa o salmo orando e expressando o seu medo, expressando a sua angústia, sua aflição, é o mesmo que lá na frente, depois de expor o medo, depois de expor para Deus a situação, ele declara: eu vou entregar minha preocupação ao Senhor. Eu entreguei a minha preocupação para o Senhor. Ele não vai permitir que o justo venha cair. Eu vou confiar em ti. Olha que coisa linda, né? Porque ele começa de uma forma, termina de outra. Ele desabafa com Deus crendo. Ele desabafa confiando. E é isso que nós precisamos. Quando formos desabafar com o Senhor, nós precisamos desabafar, contar a verdade do nosso coração, mas ter fé, confiar que, apesar da situação,
ele se levantará. Apesar da situação, ele fará alguma coisa. Apesar da situação, ele vai guardar, ele vai dar livramento, ele vai dar escape. Por vezes sairemos vitoriosas e triunfantes. E por vezes vamos sentir alguns medos. E tá tudo bem, mas os medos não podem ser maiores do que a nossa fé, a nossa convicção. Outro exemplo foi Daniel. Que exemplo de coragem! Daniel, ao ser impedido de orar a Deus, ele estava debaixo de um decreto, ele não podia orar a Deus. Daniel não temeu perder a sua própria vida. Ele foi corajoso ao descumprir a lei que o obrigava a não mais fazer nenhum pedido que não fosse ao rei. Daniel foi jogado na cova dos leões e recebeu grande livramento de Deus. Agora você pensa comigo, de uma forma humana, você acha que Daniel não teve medo? Medo de descumprir aquele decreto? Medo de ser jogado numa fornalha? Claro que humanamente ele sentiu medo, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia quem era o Deus que ele servia e ele seguiu, enfrentando o seu medo, sendo corajoso, colocando a sua expectativa no Senhor. Quer ver outro exemplo? Um grande exemplo. Jesus no Getsêmani também teve que enfrentar o medo da morte. Por mais que Jesus fosse Deus, por mais que Jesus estivesse ali no seu trajeto, na sua caminhada, um homem perfeito, mas como homem de carne e osso, assim como eu e você, como homem de carne e osso, ele também teve medo da morte. Gotas de sangue escorreram pelo rosto de Jesus. Tamanho medo, pavor, ele sentiu isso. Porém, o propósito de Deus na vida de Jesus era maior do que o medo que ele sentia. E Jesus se rendeu à vontade do Senhor, se entregando voluntariamente na cruz pelos nossos pecados. Jesus passou pelos mesmos medos na carne que nós passamos e ele se identifica com a nossa dor. Jesus é o nosso modelo de coragem e vitória sobre o medo. No versículo de Salmos 112, verso 7, aprendemos que um coração firme e confiante no Senhor é capaz de vencer todo temor. Depois, procura na sua Bíblia, Salmos 112, versículo de número 7. Eu vou até conferir aqui, olha, na íntegra com você, porque aqui é ao vivo. Salmo 112, verso 7. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Em Cristo, minhas amadas, nós vamos vencer todo medo, porque Ele nos dá capacidade. Jesus, como homem, enfrentou medos, enfrentou situações difíceis e ele saiu vitorioso, vencedor e nos garantiu que assim como ele havia vencido, nós também iríamos vencer. E nós precisamos nos apegar a essa palavra do Senhor. Ao invés de declarar quais são os seus medos hoje, declare que você tem um espírito de fortaleza. Creia e mantenha o seu coração firme em Deus. Seja corajosa e você terá vitória sobre todos os seus medos. Minha irmã, creia na palavra. Creia na palavra, creia na palavra. Você vencerá. Você já está vencendo. Você já é mais do que uma vencedora. O Senhor está contigo e Ele te dá força, Ele te dá poder e Ele te dá autoridade para vencer esse medo, para vencer essa circunstância. Nós venceremos o medo confiando no Senhor. Nós venceremos o medo declarando a palavra, nos apegando à palavra. É assim que se vence o medo, partindo para cima e não fazer de conta que não existe. Não faça isso. O mal tem que ser cortado pela raiz. Você é vitoriosa. Você vencerá todo medo através da palavra.
e depositando toda a sua confiança no Senhor. Seja abençoada, seja fortalecida, receba essa palavra, toma posse dessas verdades, depois ouça novamente, leia os versículos que eu consegui citar aqui nesse áudio e seja abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa e eu te espero amanhã para o nosso 11º dia do devocional Superando o Medo. Reta final, hein?